Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Matheus e vou te contar uma parada bizarra que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Era uma noite chuvosa que eu estava voltando do curso, quando eu decidi passar no McDonald's para comprar meu McLanche feliz. Eu estava com muita vontade de comer o meu lanche favorito e pegar aqueles brinquedinhos, né, mano, que vem junto com ele. Mas quando eu cheguei lá, o atendente disse que já tinha acabado tudo. Eu insisti tentando convencê-lo a fazer um McLanche feliz pra mim, mas ele parecia relutante. Até que, de tanto eu insistir, finalmente ele concordou em tentar reproduzir. Então, depois de um tempo, me entregou e tava perfeito, cara. Esse cara não deveria estar querendo vender meu lanche, mano, achando que eu não tinha dinheiro, só pode. Não era possível que tenha acabado tudo. Nunca vi um Mac que acabasse o seu principal lanche. Já na minha mesa, não percebi nada de errado quando comecei a comê-lo. Mas de repente, após eu estar na metade, eu olhei pro sanduíche e vi algo se mexendo, mano. Tomei um susto achando que era coisa da minha cabeça. Quando eu olhei mais de perto, percebi que eram larvas saindo da carne. Eu comecei a sentir náuseas imediatamente e a vomitar tudo. Minha visão ficou escura e eu não lembro mais o que rolou. Provavelmente ele utilizou o ingrediente diretamente do lixo, né, mano? Ou pegou algum que estava esquecido lá, cheio de bactéria e parasita. A próxima coisa que eu me lembro é de acordar no hospital. Tinha ficado em coma por algum tempo. Meus pais já estavam sendo contatados para saber do ocorrido, né? Comecei a ter pesadelos horríveis com um Ronald McDonald correndo atrás de mim com uma faca na mão. Eu acordei em pânico, cara, com meu coração acelerado. Voltei pra casa depois de uma semana e sempre que eu estou andando na rua à noite, vejo o Ronald McDonald bizarro me stalkeando, pronto para me atacar. Eu não sei se é alucinação ou se ele realmente está ali. Mesmo depois de uma década, isso ainda mexe com o meu psicológico, cara. Nunca mais fui capaz de comer novamente lá e evito qualquer tipo de fast food desde então. Opa, Léo, me chame de gato preto, sou mulher. KKKKK. Quando eu e meus irmãos voltávamos da escola, meus pais estavam trabalhando e como a gente era muito novo, para não ficarmos sozinhos, íamos para a casa da minha bisavó, que se localizava em um morro no meio de um gigante pasto. Ela e meu bisavô eram pessoas bem gentis. Eu amava os dois muito, mas aquela casa em que eles viviam era sinistra. Eu e minha irmã tínhamos por volta de 8, 10 anos. Eu sou a mais velha e meu irmão tinha uns 5. A gente brincava que éramos cavalos e ficávamos correndo de 4 pela sala, que era imensa. Em uma parte da sala havia um corredor que ligava a quartos da minha bisavó e outros 2 vazios. E no fim, outra sala. Sempre que íamos brincar, dávamos de cara para aquele corredor. Era muito escuro e a gente tinha medo dele. Toda vez que tínhamos que passar por ele, íamos bem rápido, correndo loucamente, ou ficávamos encarando aquele escuro terrível. Nós sempre víamos vultos e barulhos vindo do mesmo, mas ignorávamos e mantínhamos nossa brincadeira. Isso aconteceu por muito tempo. Ano passado, minha bisa e meu bisavô se foram. Isso abalou a família inteira, pois eles eram muito queridos. Uma vez no carro, conversando com a minha mãe, falei que via vultos e coisas estranhas como pessoas onde não havia. E dava bom dia a essas coisas simplesmente porque sim, né? Minha mãe me olhou séria e disse algo mais ou menos assim: a Bisa sempre disse para não falar com os espíritos se você não quer que eles te respondam. Eu fiquei intrigada e me perguntei o porquê. Descobri que minha bisa frequentava reuniões espíritas e que aquela casa era um local onde eles apareciam. Dá um arrepio na espinha só de lembrar que falei com aquelas coisas. Nenhum daqueles me respondia, só ficava me observando. Ainda bem, queria que ela estivesse viva para eu perguntar algumas coisas a respeito disso. Desde então, nunca mais vi essas coisas. Acho que era só naquela casa mesmo que eu podia ver isso. Foi isso, Léo. Obrigado por ler minha história. Me inspiro muito no seu canal e pretendo criar um canal de animação um dia também.
Olá, Léo, meu nome é David e vou te contar uma história aqui da minha cidade que é assustadora. Existe um túmulo muito antigo acorrentado aqui em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Mas por que foi necessário acorrentar um túmulo? Era ano de 1920 e essa história gira em torno de um menino de 13 anos chamado Murilo Arcanjo Araújo. Ele era um dos coroinhas que ajudava o padre na matriz da igreja de Nossa Senhora da Conceição. O Murilo era tipo um líder entre eles. O menino era muito alegre e querido por todos. O padre Barreto costumava pedir a ele para tocar o sino que ficava na torre da igreja, toda vez que fosse 18 horas da tarde. Mas em uma tarde de 29/5/1929, o Murilo foi acompanhado com alguns colegas nessa missão de tocar o sino. Ele era uma criança pequena e leve, de braços curtos, segundo os relatos, Na hora que tocou o sino e que estava indo de um lado para o outro, aconteceu uma tragédia. E aqui temos duas versões que contam. A primeira é que o local ficou muito apertado, com pouco espaço, já que tinha bastante amigos lá acompanhando ele nisso. E ele acabou se desequilibrando. E a segunda versão é que ele se prendeu sem querer na corda do sino. Uma dessas situações fez com que o menino fosse lançado para fora da torre do sino, numa altura de 20 metros aproximadamente. Murilo não resistiu à queda e acabou sendo enviado para o outro mundo. O menino foi enterrado num túmulo que fica na entrada do cemitério de Nossa Senhora da Conceição. Mas coisas estranhas começaram a acontecer. O sino da igreja começou a tocar sozinho todos os dias às 18 horas. Era o horário que Murilo tocava. As pessoas da cidade ficaram muito assustadas, pois parecia que o menino ainda estava indo lá tocar o sino. Populares pediram para o padre fazer uma oração, tentar um exorcismo, alguma coisa que resolvesse essa situação, mas não adiantou. E o sino continuou tocando todos os dias às 18 da tarde. E ficou assim por muitos anos. Até que alguma pessoa que não se sabe quem teve a ideia de acorrentar o túmulo do menino. Não se sabe exatamente a finalidade, se foi para aprisionar a alma dele ou se foi para oferecer uma solução. Talvez o menino puxasse as correntes do túmulo e não fosse até a igreja. A ideia funcionou junto com todas as orações que o padre fazia diariamente no túmulo de Murilo. Então, depois disso, ele descansou em paz. Não se teve mais informações da alma dele tocar aquele sino. Fui com minha mãe ver esse túmulo, Léo, e é real. Obrigado por ler minha história. Olá, Léo, meu nome é Thiago e vim contar minha história que aconteceu. O ano era de 2018, tinha 11 anos. Minha mãe ia levar eu e meu amigo no shopping. A gente ia assistir Os Incríveis. Beleza, quando chegamos no shopping, tava prestes a chover. Não ligamos, pois estávamos lá dentro, seguros. Entramos na sala de cinema e já notamos que estava começando. Então, depois de um tempo, me deu uma vontade de ir lá no banheiro, cara. Bebi muito suco, mano, e pra completar, o banheiro ficava um pouco longe do cinema. Saí correndo para não perder tempo, Fiz minhas necessidades rapidão, lavei minha mão e quando eu olho pro espelho, vejo uma criatura com olhos negros e lágrimas negras também. Tava sorrindo que nem o Trollface pra mim. Até que do nada, a porta se abre e vejo meu amigo. Ele estava apertado também e veio. Quando olho pro espelho novamente, aquela criatura sumiu. Será que eu estava vendo coisas? Era bem real aquele bicho no espelho. Eu não sei não. Preciso dar o fora daqui o quanto antes. As coisas não estão me cheirando bem. Eu falei pro meu amigo que ia meter o pé dali pro cinema, que as coisas estavam esquisitas naquele banheiro. Mas ele falou pra eu esperar, Então ok, o que um amigo não faz pelo outro? Depois dele ter terminado, a gente sai do banheiro do shopping e percebi que tava tudo esquisito, mano. As lojas estavam acabadas, tinha plantas subindo pela parede, vidros estilhaçados e um buraco imenso no teto. Tava chovendo muito forte e o chão encharcado. A gente escuta um gemido estranho.
Eram pessoas com olhos negros, barba preta também. O que tá acontecendo aqui? Há 1 minuto atrás estava tudo normal. Quem são essas pessoas que mais parecem zumbis? Esses aleatórios por aqui, tudo parecendo que saíram de filme de terror. Saímos correndo. Eu me perdi do meu amigo, até que eu esbarro em uma pessoa dessas, cara. E ela fala o seguinte pra mim: o que você tá fazendo aqui, garoto? Esse não é o seu lugar. Vai embora antes que seja tarde. Perguntei pra ele onde eu tava. Ele disse que ali era 7 além. Era pra eu sair dali o quanto antes. Eu teria que entrar no mesmo lugar onde eu tava e esperar por algum tempo. Pelo visto, essas pessoas não querem me devorar, a não ser que isso tudo seja uma armadilha, não é mesmo? O cara tava sem braço e com o osso exposto. Isso não é normal. O que me resta é voltar mesmo. Será que minha mãe está bem? Ela ficou lá vendo o filme. Deve estar mal preocupada comigo. Eu agradeci a ele e fui procurar o meu amigo. Encontro ele e chamo para voltarmos para o banheiro. A gente ficou lá uns 5 minutos. E eu fiquei de costas, né, pensando o que era 7 além. Até que quando eu olho pro meu amigo, ele tava diferente, mano, igual aquelas pessoas. Ele agiu da mesma maneira, começando a sorrir como aquela pessoa do espelho que eu tinha visto. Até que ele vem em minha direção, fazendo barulhos estranhos. Bota a mão na minha cabeça e tudo fica preto. Eu acordo todo assustado. Eu tava dentro do banheiro, caído no chão, não sei quanto tempo eu tava lá apagado. Saí de lá do shopping, tava tudo normal, as pessoas andando, as lojas abertas, tudo de boa. Eu voltei pra sala de cinema e quando tava lá, vi que o filme já tava no final, mano. Eu fiquei triste e decepcionado comigo mesmo. Quando o filme acabou, eu perguntei pro meu amigo o que houve. Ele disse que ficou vendo ali até o final, mano, e que não tinha ido no banheiro. Achou que eu tava com caganeira devido à demora, né, que eu tava lá no banheiro. Eu fiquei me perguntando quem era aquela criatura. Eu fui pesquisar o que era 7 além. Seria um universo paralelo ou uma outra dimensão em que todos nós poderíamos chegar. Depois disso tudo, Léo, eu fiquei me perguntando, será que aquele amigo meu do outro universo queria acabar comigo ou me ajudar? Eu não sei como que eu cheguei lá, mas de uma coisa eu tenho certeza, não quero voltar nem a pau. Esse vídeo é um oferecimento da loja Léo. Dá uma olhada lá que tem vários quadrinhos pra você. Olá, Léo, me chamo Nicolas e tenho 10 anos. Era uma tarde tranquila e eu estava com a minha mãe em casa, já que nesse dia eu não fui pra escola, pois estava tendo uma detetização lá. Minha mãe foi fazer um lanche da tarde para comermos. Ela falou que ia fazer bolinho de chuva, pois eu adoro. Mas percebeu que estava faltando farinha e precisava ir no mercado buscar. Enquanto ela foi lá comprar, eu fui tomar um banho para me refrescar, pois estava mó calor. Fui lavar o cabelo e passei shampoo. Quando eu abri os olhos, tive a impressão de que tinha alguém me observando. Eu só consegui ver um vulto saindo. Pensei que era minha mãe, mas eu estava um pouco assustado, então eu perguntei, né? Mãe, você chegou? E ninguém respondeu. Saí do banheiro, já me tremendo de medo. Quando eu tava indo para o meu quarto, vi uma sombra de uma mulher alta, pálida e cabelos pretos dividido no meio, bem ralinho, quase careca. Tinha um olhar triste com olhos pretos e o que mais me apavorou foi a boca dela que tinha muito sangue e tava com uma expressão de tristeza também, né? Fiquei em estado de choque olhando aquilo que eu nem sabia se era real, quando em seguida ela perguntou com uma voz sinistra: Filho, é você? Fiquei apavorado e não falei nada, cara. Me responda, garoto. Aí ela veio em minha direção já com as mãos pra cima, velho, querendo me pegar, quando de repente minha mãe chegou me chamando e aquela coisa desapareceu. Até hoje não contei pra ninguém o que houve, pois sei que não vão acreditar. Até pra mim é difícil de acreditar em tudo isso. Fazem 5 meses que isso ocorreu e eu nunca mais vi aquilo, ainda bem.
Mas diz a lenda que existe uma mulher que saiu de casa para ir no mercado e deixou seu filho de 9 anos sozinho. Quando ela voltou para casa, estava tudo em chamas e seu filho havia desaparecido. E isso atormentou ela para sempre, pois não sabia se seu filho estava vivo ou não. Quando ela passou dessa para outra, diz a lenda que sua alma ficou vagando e quando ela vê uma criança que seja menino sozinho em casa, ela pergunta se é seu filho. Se ele responder que não, a alma fica furiosa e arranca a cabeça dele. E se ele disser sim, ela leva para o além essa criança e nunca mais será vista. Aqui perto de casa esses dias, uma criança de 10 anos desapareceu enquanto sua mãe foi no mercado. Eu acho que é a coisa que levou ele embora. Depois desse dia, eu nunca mais fico sozinho em casa e vou com a minha mãe para todos os cantos. Obrigado, Léo. Oi, Léo, meu nome é Rosana e hoje eu vou te contar uma história que aconteceu há cerca de 3 anos e ainda me deixa muito aflita. Um dia normal, segui minha rotina, né? Fui para a escola, voltei, fiz minha lição de casa e à noite eu decidi assistir uma televisão, né? Como costumo fazer todos os dias. Adoro assistir uns animes da hora, tá ligado? A casa onde eu moro é muito estranha, pois uma família que viveu aqui por muitos anos morreu em um acidente de carro e dizem que seus espíritos ainda estão presos aqui. Inclusive, esse foi o motivo de morarmos aqui, né? O aluguel era barato por ter essa lenda aí, né? Então, a gente veio pra cá. Eu nem acredito nessas histórias, né, Léo? E por mim tá tranquilo. Isso é uma conversa fiada. Então, enquanto eu assistia a TV, né, eu senti uma sensação estranha. E ao olhar para o lado, eu tive uma surpresa. Vi uma menina de costas. Ela estava no cantinho da sala. Aparentava ter uns 10 anos de idade. Eu fiquei assustada e curiosa ao mesmo tempo. A menina então começou a andar e na mesma hora eu fui seguindo ela. Foi lá para a porta dos fundos e o curioso era que ela transpassou a porta. Aquilo era um espírito. Eu subi as escadas e fui para o meu quarto observar da janela que dava para o quintal, né? O que eu vi lá me deixou ainda mais assustada. Havia 4 pessoas lá rindo e dançando, mas eu não conseguia ouvir nada. Fiquei ainda mais surpresa quando meu cachorro chegou perto deles. Temi pela vida do meu doguinho. Entretanto, a menina espírito fez carinho nele e meu cachorro começou a falar. E aí sim eu escutei nitidamente cada palavra que saía da boca dele. Disse que o plano estava dando certo. Eu não entendia o que estava acontecendo até que um deles abaixou e falou que estava fazendo as pessoas brigarem para que pudéssemos sair da casa. Realmente estava acontecendo muitas brigas em casa. Sempre meus pais discutiam por besteira. E pelo visto, era a influência deles. Tá dando certinho o plano. O caos tá reinando nessa humilde casa. Estamos no caminho certo. Mais um mês e provavelmente já teremos terminado. As brigas estão constantes por qualquer que seja o motivo. Até mesmo uma louça suja é motivação para dar treta. Continue dentro da casa, meu caro Bingo, pois você está nos guiando, fazendo nossa ponte para esse mundo. Esse cachorro Bingo estava na casa quando chegamos aqui e achávamos que ele tinha entrado aqui aleatoriamente, né? Então ele pertencia a essas pessoas. De repente um deles percebeu e eu saí correndo. Tranquei todas as portas rapidamente, desliguei a televisão e deitei. Não consegui depois disso, pois esses espíritos podem transpassar paredes e portas, né? Só me cobri de cabeça aos pés e fiquei rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Na manhã seguinte, contei tudo para minha mãe, mas ela me chamou de doida. Logo depois, vi Bingo no quintal. Ele sorriu para mim, mas era um sorriso de deboche, sabe? Felizmente, logo nos mudamos da casa depois de uma infiltração que tivemos. O cachorro também desapareceu,
mas lembro de acordar em uma noite e vê-lo de pé, como se fosse uma pessoa, olhando pela janela do meu quarto. Ele sorriu e saiu pelo portão. Até hoje não sei se aquilo foi fruto da minha imaginação ou se foi real. Esse vídeo é um oferecimento da loja Léo. Dá uma olhada lá que tem vários quadrinhos pra você. Oi Léo, me chamo Amanda, gosto muito do seu canal. Vou te contar uma história que aconteceu com a minha mãe e meu pai. No sítio deles aconteceu uma coisa muito estranha há uns 30 anos atrás. Eles tinham ido passar carnaval lá e chamaram alguns casais de amigos. Como a casa na época era muito pequena e antiga, eles resolveram levar barracas de acampamento para dormirem no quintal. Chegando lá, montaram as barracas e ficaram fazendo churrasco durante o dia e a tarde. Como não tinha energia elétrica, assim que o sol se foi, o pessoal já começou a se preparar para deitar, né? Então, já com todo mundo dentro das suas barracas, ainda alguns ficaram acordados, conversando entre si e tal, e depois foram dormir. Foi por volta de umas 22 horas que meu pai disse que começou a escutar passos andando nas folhas lá de fora. Achou que poderia ser um dos amigos saindo para fazer as necessidades. Lá não tem banheiro, né? Tinha que fazer lá no mato mesmo. Então, tudo bem, tentou voltar a dormir. Mas aquele som continuou como se tivesse rodeando as barracas. Ficou por uns 5 minutos esse som de folha sendo esmagada por o pé de alguém. Então logo achou que poderia ser um deles tentando fazer medo, tentando pregar uma pegadinha. Ele e minha mãe decidiram que quando escutasse o som passando perto da barraca deles, que abririam rapidamente, né, e colocariam a lanterna em cima para iluminar. Assim assustaria quem estivesse fazendo isso, né? Então no momento certo, eles fizeram. Só que havia um porém, Léo. Não tinha ninguém lá fora. Todos estavam dentro de suas barracas fechados. Meus pais deram uma olhada e não tinha absolutamente nenhum sinal de humano ou bicho. Perguntaram para todos sobre aquilo, se alguém estava fazendo, né? E não era nenhum deles. O medo pairou sobre todos, mano. Acharam que era alguém fazendo pegadinha, mas não era. Começaram a achar que poderia ser um animal silvestre por ali e decidiram ir para dentro da casinha velha minúscula, só por precaução. Afinal, ali era um sítio grande que tem mata nativa, né? Vai que era uma onça ou algum bicho assim, não é mesmo? Na manhã seguinte, bem cedinho, meu pai acordou e foi lá até as barracas para dar uma olhada. Foi que ele viu que tinha vestígios de pegada de gente ao redor delas, cara, que formavam um círculo. Realmente alguém passou ali e ficou rodeando, mano. Um dos amigos ficou com tanto medo que vazou rapidão de lá, cara. Nunca soubemos o que foi aquilo exatamente, mas minha mãe acredita que era o espírito de uma velha senhora que era proprietária daquele sítio. Ela morreu naquele lugar há muitos anos e que provavelmente ainda vive ali e toma conta daquele lugar. Essa foi a história que aconteceu com meus pais. Obrigado por escolher minha história, Léo. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos inscritos. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau!